Maravilha, seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e vamos trazer para você aqui a resolução da prova do concurso do Banco do Brasil de 2023. Vamos mostrar para você a resolução na íntegra das 5 questões aí de conhecimentos específicos, a parte de probabilidade e estatística. Mas antes de continuar, claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal de Estatística para Concurso e segue aí para você ter mais conteúdo raiz de probabilidade, estatística, computação, ciência de dados, tudo que gira esse universo de tecnologia para a área de concursos. Então, olha só, nós tivemos aqui 5 questões do concurso do Banco do Brasil. E a primeira questão delas envolvia, então, o conhecimento de distribuição normal, basicamente calcular uma probabilidade do tipo normal, envolvendo aí a padronização. Então, olha só, a distribuição das alturas dos atletas de vôlei de uma determinada seleção é normal. Sabe-se que 5% dos atletas têm altura superior a 200 centímetros e 2,5% têm altura inferior a 192,8. E que ele quer aí o desvio padrão em centímetros dessa distribuição. Para isso, nós temos que relembrar o quê? A padronização, olha só. Basicamente, essas alturas é uma variável x que segue o modelo de distribuição normal com uma média μ e um desvio padrão sigma. Nós sabemos que, ao realizar a transformação x menos essa média dividido pelo desvio padrão, isso equivale a uma distribuição z, aquela que é normal, com média 0 e 1. Deixa eu escrever isso aqui diferente para você, olha só. Isso é igual ao z, que segue uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão igual a 1. Foi fornecido aqui os quantis de interesse, né, da distribuição normal que nós vamos usar nessa resolução. Então, o que nós temos que saber? Olha só, se nós tomamos aqui um rascunho da distribuição normal, e nós sabemos que a distribuição normal padrão ela é centrada em 0 e tem essa simetria. Se nós tivermos aqui um valor, digamos aqui, z, essa área nos dá, então, a probabilidade da distribuição normal ser menor ou igual a esse valor específico z. Caso nós tenhamos aqui uma cauda superior, o que é essa área? Essa área, vou chamar isso aqui de z1, isso aqui de z2, de tal sorte que essa área nos fornece o quê? A probabilidade de z ser maior do que esse valor z2. Então, basicamente, o que nós temos que fazer aqui é isso, olha só. Dada a distribuição normal padrão, vamos chamar aqui de z, e dada a distribuição das nossas alturas, o que acontece? Ele fala que 5% dos valores dessa altura são acima de 200 ou estão acima de 200. Isso na distribuição normal vai corresponder o quê? Essa área aqui vai ser 5%, essa área superior, de tal sorte que a área inferior é 95%. Então, esse aqui é o quantil, 95% da distribuição normal. Quem é esse quantil? O enunciado nos forneceu, olha só. Isso aqui é 1,64, tal como aparece aqui no nosso exercício, no enunciado fornecido, olha só. A probabilidade de z maior do que 1,64 é 5%. Isso significa que 1,64 é o quantil 95% da distribuição normal. Então, voltando aqui ao nosso esboço, isso aqui
tem essa equivalência. O que isso significa? Se eu fizer 200, lembre-se que a nossa média aqui, ó, é uma distribuição normal com média μ desconhecida e um desvio padrão. Se eu fizer 200 menos a média sobre o desvio padrão, que é o que nós queremos, isso equivale, é igual ao quantil 95% da distribuição normal do tipo padrão. Por outro lado, na cauda inferior, ele nos forneceu o valor que deixa 2,5% dessas alturas abaixo dele. Quem são esses valores? Ou quem é esse valor? É 1,192,8. Na distribuição normal do tipo padrão, isso vai corresponder ao quantil 2,5% da distribuição do tipo normal. Quem é o quantil? Então, olhando na nossa distribuição do tipo normal, olha só, ele nos deu a cauda superior, né? Ou seja, ele está me fornecendo esse valor aqui, olha só, 2,5% e 1,96%. Dada a simetria da distribuição normal que nós verificamos facilmente no seu gráfico, isso significa que esse valor que aparece aqui é o menos 1,96. Que também era importante para a resolução da questão. Dado que nós temos aqui, olha só, média zero, aqui nós temos semi-eixo positivo, aqui o semi-eixo negativo, de tal sorte que o sinal aqui é trocado, tá? Feito isso, o que nós fazemos aqui nessa resolução? Vamos fazer o 192,8 menos a média μ sobre o desvio padrão de interesse é igual a menos 1,96. Agora sim, não se preocupe com essa média μ, porque nós não precisaremos dela. Nós temos aqui um sisteminha. O que nós podemos escrever? 200 menos o valor μ é igual a 1,64 sigma e 192,8 menos o μ é igual a menos 1,96 vezes o sigma. O que nós temos aí? Um sisteminha. Para resolver esse sisteminha, nós vamos multiplicar essa equação de baixo aqui, olha só, por menos 1. Multiplicando aqui essa igualdade por menos 1, faço isso dos dois lados da igualdade, vamos ficar com 200 menos μ, igual a 1,64 sigma, menos 1,92,8 mais μ é igual a 1,96 sigma. Tudo ficou positivo aqui do lado direito da igualdade. Agora, somando essas duas igualdades, olha só, 200 menos μ, menos 192 mais μ, isso aqui vai sumir, esse μ, nós vamos ficar aqui, então, com 7,2. Aqui, do lado direito dessa igualdade, 1,64 mais 1,96 vai nos dar 3,6 sigma. De tal sorte que descobrimos, então, aí o valor do sigma, isso é 7,2 por 3,6, isso aqui vai ser igual a 2. Então, muito tranquila essa questão, olha só. Olhando aí para as nossas opções, isso aqui vai nos dar a opção A na primeira questão aí de probabilidade na prova do concurso do Banco do Brasil. Vamos passar então agora para a questão de número 27 do Banco do Brasil, concurso aí de 2023 realizado pela Sesgran Rio. Olha só, uma população é formada por 4 números, então esses números são 2, 5, 10 e 15, de modo que a média vale 8 e a variância 24,5. Não precisamos calcular nada, né? Aí o que ele diz? Considerando-se todas as possíveis amostras aleatórias simples com reposição e de tamanho 2 dessa população,
Ele pede a variância da distribuição amostral das médias. Então, você que está lá no curso de probabilidade essencial para concurso, resolvemos várias questões aqui desse tipo lá. Se você estiver interessado em saber um pouquinho mais dessa teoria, dá uma olhadinha aí no primeiro link na descrição do vídeo. O que está por trás aqui? A distribuição amostral, que funciona da seguinte forma, olha só. Nós temos uma variável x que segue uma distribuição com uma média μ e um desvio padrão, ou variância sigma 2, retira-se uma amostra aleatória, digamos, de tamanho n. O que vai acontecer aqui? A média amostral ela tem a seguinte propriedade. O que é a média? A média é a famosa média conhecida, né? Soma todas as unidades da amostra, somatório de xi, com i variando de 1 até n, e divide todo mundo por n. O que vai acontecer nesse caso aqui? Nós temos que essa média amostral segue essa mesma distribuição com que parâmetros? Com a mesma média da população e a variância da população dividido por n. Portanto, se você quiser saber um pouquinho mais dessa teoria, vai lá no nosso curso de probabilidade essencial. Então, olha só, já que a nossa população aqui ela tem uma média que é 8 e uma variância que é 24,5, quem vai ser a variância da nossa distribuição da média? O que nós queremos aí, olha só, variância de x barra vai ser, então, sigma 2 sobre n. O nosso n aí, no caso, olha só, foi fornecido uma amostra de tamanho igual a 2. Então, isso fica 24,5 dividido por 2. A variância da média amostral é, então, o 12,25, que aparece aqui na opção C. Então, uma questão muito interessante que já envolve aí a distribuição amostral da média amostral. Vamos passar aqui para mais uma questão do concurso do Banco do Brasil de 2023. Olha só, temos aí a seguinte situação. Temos uma festa de casamento e a anfitriã percebeu que foram esquecidos 4 telefones aí na casa dela. O que aconteceu? Ela enviou mensagem para o grupo de convidados pelo WhatsApp sobre o esquecimento e apenas 4 pessoas não responderam, né? Fazendo com que ela presumisse corretamente. Então, só que é importante, então está tudo correto aí, que essas 4 pessoas seriam os proprietários dos telefones. Para devolver, a anfitriã preparou 4 envelopes e despachou aí para os endereços dos proprietários. Só que ela fez isso de uma maneira aleatória, ou seja, a anfitriã preparou os 4 envelopes, cada um contendo um dos endereços dos 4 proprietários e despachou aleatoriamente. Ou seja, cada um desses convidados vai receber o seu celular corretamente ou não. O que ele pergunta? A probabilidade de que apenas um desses proprietários tenha recebido o seu próprio celular. Então, olha só. Imagina que nós temos aqui o convidado 1, o convidado 2, o convidado 3 e o convidado 4. Vamos supor o primeiro convidado aqui. Qual é a probabilidade dele receber, né, o seu celular corretamente? Ora, o seu celular é um dentre 4 possibilidades, no sentido clássico de probabilidade. Então, trabalhando a definição clássica de probabilidade. Agora, vamos partir para esse segundo convidado. Restam 3 celulares. E nós queremos agora, o evento de interesse é que ele não receba o celular corretamente. Então, ele vai ter 2 celulares entre os 3 restantes. E da mesma maneira, para não receber aqui a terceira pessoa, né, restam 2 celulares, ele recebe um que não é correto. Então, ele recebe um dentre 2. Restou um celular para a quarta pessoa e é incorreto. Então, aqui nós temos uma possibilidade, ou a probabilidade do quarto
convidado recebeu seu celular erradamente, seria 1. Agora, usando o teorema da multiplicação de probabilidades, nós fazemos essa multiplicação. Lembre-se de que nós estudamos aqui uma possibilidade, né, que é o caso do primeiro convidado. Essa situação pode acontecer com mais 3 convidados. Portanto, a probabilidade procurada vai ser multiplicada por 4 nesse caso aqui. Então, a probabilidade de interesse, olha só, simplificando 4 com 4 e 2 com 2, isso vai ser 1/3. Então, usamos aí o teorema da multiplicação de probabilidades para obter aqui 1/3, opção eco, da questão número 28 do concurso para o Banco do Brasil de 2023. Vamos continuar aqui a resolução do concurso do Banco do Brasil de 2023. Olha só, considere que uma agência bancária, o tempo médio que um cliente aguardou para ser atendido na primeira semana de determinado mês de 2022 foi 8 minutos e meio. Então, vou escrever assim, olha só, tempo médio 1 aqui é 8 minutos e meio. Na semana seguinte, esse tempo médio passou a ser 5 minutos e meio. Vou escrever aqui, olha só, tempo médio 2, 5 minutos e meio. Aí ele diz o seguinte, olha só, nessa primeira semana nós tivemos 2.700 clientes e na segunda semana tivemos aqui 1.350 clientes. Exatamente a metade, né? O que ele quer aí? A média considerada para essas 2 semanas. Ora, qual vai ser a média para essas 2 semanas? Vai ser o tempo da semana 1 mais o tempo total da semana 2, né? Tudo isso dividido pelo número total de clientes, N1 mais N2. Mas como que nós obtivemos a média 1? Isso é o tempo total 1 sobre N1, de tal sorte que T1 é igual a N1 vezes o x barra 1. Da mesma maneira, o T2 será N2 vezes o x barra 2. Assim, olha só, a nossa média procurada vai ser o 2.700 vezes o 8,5 mais o 1.350 vezes o 5,5 dividido pela soma de N1 mais N2, né? Não vamos nem precisar fazer essa soma, olha só. Vamos escrever isso dessa forma, porque aqui nós podemos simplificar por 1.350, vai dar 1. Aqui vai dar 2. Novamente, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 2. De tal sorte que a média de interesse é o quê? 2 vezes 8,5, isso vai dar 17, mais 1 vez 5,5, vai dar 5,5, sobre 3. Então, nós temos aqui 22,5 dividido por 3. Ora, 22,5 dividido por 3 vai me dar o quê? 7,5. Ou seja, 7 minutos e meio. E isso aqui é 7 minutos e 30 segundos. Muito tranquilo de obter a opção delta na prova do concurso do Banco do Brasil de 2023. Aplicação de média muito tranquila. Vamos passar aqui para a questão de número 30 da prova do concurso do Banco do Brasil de 2023. Olha só, concurso realizado pela Sesgran Rio. E a Sesgran Rio pegou bem tranquilo aí essa prova, né? Talvez aqui nós tenhamos a questão um pouquinho mais trabalhosa, porque ele diz o seguinte, olha só. Para melhorar a educação financeira de seus clientes quanto ao uso do crédito, o banco contratou uma empresa de análise de risco e classifica os clientes quanto à propensão de usar o cheque especial, né? Então, nós temos 2 tipos de clientes. Clientes do tipo A, que têm propensão a usar o cheque especial, e clientes do tipo B, que
não tem propensão, né, a usar o cheque especial. Para uma determinada agência, um estudo da empresa mostrou que a probabilidade de um cliente do tipo A usar o cheque especial em um intervalo de 1 ano é de 80%. Então, olha só, se nós temos o evento C, que é usar o cheque especial, o que ele está nos dizendo aqui? A probabilidade de usar o cheque especial, dado que é um cliente do tipo A, isso aqui é 0,8. E ele também nos diz aqui, para o tipo B, a probabilidade de usar o cheque especial é 10%. Ou seja, probabilidade de C, dado que é cliente do tipo B, é 0,1. Finalmente, ele diz aqui, olha só, considere que nessa agência 30% dos clientes são do tipo A, ou seja, temos probabilidade de A igual a 0,3 e evento complementar, olha só, B será então 70%, já que só temos aí clientes do tipo A e do tipo B. Nesse contexto, se o cliente entrou no cheque especial, qual a probabilidade de que ele seja do tipo A? Ou seja, queremos calcular a probabilidade de um cliente ser do tipo A, dado que ele entrou no cheque especial. Então, nós temos uma nova informação. Dado que esse sujeito usou o cheque especial, qual é a probabilidade que ele seja do tipo A? Ora, nós podemos raciocinar da seguinte forma. Olha só, nós temos uma probabilidade inicial de um sujeito ser cliente do tipo A, e essa probabilidade vai ser atualizada. Ela vai ser atualizada de que forma? Com a informação de que usou-se o cheque especial. Então, quem é essa probabilidade agora? A probabilidade de A. Ela é a minha probabilidade antiga de A vezes o quê? A probabilidade de um sujeito ser do tipo A, dado que ele usa o cheque especial, sobre a probabilidade de se usar o cheque especial. Então, o que nós temos aí é uma aplicação do famoso teorema de Bayes. O que nós precisamos aí para resolver essa questão? Precisamos descobrir a probabilidade de C que está aqui nesse denominador. A probabilidade de A nós temos, a probabilidade, aliás, uma correção aqui, né? Olha só, aqui é probabilidade de C dado A, né? Agora sim. Então, a probabilidade de C dado A nós temos aqui. E aí nós temos a fórmula do teorema de Bayes com essa pequena correção. Agora, usar o cheque especial é um evento equivalente ao quê? Usar o cheque especial e ser cliente do tipo A ou usar o cheque especial e ser cliente do tipo B. Ora, isso aqui são eventos do tipo mutuamente excludentes. Pelos axiomas de Kolmogorov, o que nós temos? A probabilidade de C vai ser, então, a soma de probabilidade de C e A mais a probabilidade de C e B. Agora, usando o teorema da multiplicação, o que nós escrevemos? Probabilidade de C e A vai ser a probabilidade de C dado A vezes a probabilidade de A, mais a probabilidade de C dado B vezes a probabilidade de B. E tudo isso aí a gente já tem informado aqui em cima. Então, isso vai ser o 0,8 vezes o 0,3 mais o 0,1 vezes o 0,7. Tal sorte que aí nós teremos 0,24 mais 0,07, isso vai ser 0,31. Ou seja, agora a nossa probabilidade procurada está aí a algumas continhas de ser encontrada. Isso aqui vai ser
o 0,3 inicial, vezes os 0,8, né? Sobre o 0,31. Então, isso vai ser 0,24 sobre 0,31. Fazendo essa continha aí, olha só, 240, 31, isso vai me dar 7. 7 vezes 1 é 7, né? E 3 vezes 7 é 21, aqui dá 217. Aqui vai faltar 23. Mais uma vez aqui, ó, 230 por 31 também vai dar 7, de tal sorte que isso aqui é aproximadamente o quê? Esse resultado aqui, olha só, com mais uma casa decimal, né? 0,77. Deixa eu ver aqui, ó, isso ficou atrás do meu cabeção aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então tá ali, olha só, esse resultado aparece aí, 0,77. Isso está aqui na opção Charlie para você. Então aí, muito tranquila a prova de probabilidade e estatística do concurso do Banco do Brasil. E se você chegou aqui e quer aprofundar ou quer continuar se preparando em alto nível em probabilidade e estatística para concurso, dá uma olhadinha aí nos 3 primeiros links na descrição do vídeo, que são cursos direto ao ponto para te preparar para um concurso do fisco, um concurso da área bancária e um concurso aí que envolva probabilidade e estatística. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.